O Em Dia com a Saúde está começando e o programa de hoje vai abordar dois temas ligados à saúde dos olhos. Quando a cirurgia refrativa é recomendada e você conhece alguém com pterígio, já adianto que é uma carnezinha que aparece nos olhos. Para saber tudo sobre esses assuntos, continue assistindo o Em Dia com a Saúde. Segundo o IBGE, mais de 35 milhões de brasileiros têm algum problema na visão. E esse número será bem maior nos próximos anos devido ao uso excessivo, exatamente de quê? Telas. O uso dos óculos passa a ser uma necessidade. E há quem goste de usá-los, há pessoas também que não gostariam de usá-los. A cirurgia refrativa pode ser uma alternativa. E para saber mais sobre o assunto, eu converso com a oftalmologista Raiza Ellen, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Doutora, seja muito bem-vinda ao Em Dia com a Saúde. Obrigada, Luciana. Sempre é um prazer estar aqui no seu programa e estar falando, sobre o cuidado com a visão e com os olhos e falar aí sobre essa novidade que é a cirurgia refrativa, sim, que dá uma liberdade, uma independência de óculos para quem não quer mais ficar de óculos. E também falar de outros assuntos sobre a visão e sobre o cuidado com os olhos. Doutora, nós vamos falar muito sobre cirurgia refrativa ainda no nosso programa. Eu queria que a senhora falasse antes, sobre a questão do problema de visão. Claro que quando nós estamos tendo aquele primeiro indício de que não estamos enxergando bem, já é um alerta. Mas há outros sintomas que já avisam que a saúde ocular não vai bem? Perfeito, excelente pergunta, Luciana. Então, uma das principais sintomas que o paciente sente é isso, a queixa da baixa, que a gente fala que é BAV, baixa acuidade visual. Seja para longe, seja para perto, seja a visão embaçada, são todos queixas de visão, mas também não só isso. Então, se por acaso você está em casa sentindo dor no olho, dor não é normal. Então, dor no olho é uma queixa, assim, é um sintoma que já a visão dos olhos não está muito boa. Dor nos olhos pode ser um sintoma, olhos vermelhos, ardor nos olhos, então tudo isso são sintomas de que a saúde dos olhos não está em dia. Então a gente precisa verificar o que está acontecendo. E aquela coceirinha no olho que as pessoas acham que é tudo muito inocente, pode ter até um deslocamento de retina, né? Perfeito. Coceira dos olhos também a gente não recomenda, tá? A coceira nos olhos pode até gerar doença nos olhos. Pode causar desde uma conjuntivite, porque às vezes a mão, a gente não higieniza muito adequadamente, pode dar uma conjuntivite viral, que pode sim pegar pelo tato, mas também pode desencadear doenças nos olhos, como por exemplo o ceratocone. Ceratocone é uma doença nos olhos, que tem uma questão hereditária, genética, mas tem uma questão muito forte com os fatores ambientais. Então, se você tem o hábito de coçar os olhos, pode gerar o ceratocônio, pode causar um aumento do grau, então a gente não recomenda de jeito nenhum coçar os olhos. Doutora, a maquiagem também é um assunto que muitas vezes é deixado de lado, parece bobagem, dormir maquiada, mas não, Pode dar um entupimento ali, dar algum problema? A gente recomenda sim fazer sempre a higienização dos olhos, até recomendo, existe um shampoozinho, aquele da Johnson de bebê, aquele amarelinho, ele é ótimo, ele é neutro, não causa nenhum incômodo para os olhos e a gente recomenda sim, higienizar bem os olhos, porque se ficar sujidades, pode além de entupir os poros, as glândulas ao redor dos olhos, causando o que a gente chama aquele tessol, o ordelo, pode causar isso, mas também pode causar irritações nos olhos, pode cair resto de maquiagem dentro dos olhos, aí a conjuntiva, que é essa parte branquinha nos nossos olhos, pode ficar avermelhada, pode causar uma hiperemia, uma irritação, então a gente recomenda sim, sempre higienizar e utilizar colírios lubrificantes também. Esse shampoo ele pode ser usado normalmente no dia a dia antes de dormir para higienizar os olhos, né? Pode, assim, eu costumo recomendar para meus pacientes pelo menos 2 vezes ao dia. De manhã, quando você acorda, higieniza com o sabonete da Johnson e à noite, antes de dormir, também faz uma higienização, é muito bom. Doutora, as telas também provocam um ressecamento dos olhos, de tanto ficar focada. Exatamente. O que fazer? Usar colírio, vai na farmácia, compra um colírio ou precisa de mais atenção em relação a isso? Perfeito, assim, falar de telas, na verdade, tem vários acometimentos com a visão. O primeiro, sim, é o ressecamento dos olhos, porque a gente fica muito tempo concentrado, Então, acaba que a gente esquece de piscar. Então, deixa, assim, os olhos ressecados. O que a gente recomenda? Dar pausas, até eu falo muito na internet, que fazer pausas 20, 20, 20. A cada 20 minutos que você estiver muito concentrado na tela, dá uma pausa de 20 segundinhos e olha mais ou menos 20 pés, como se fosse mais ou menos a 6 metros, para descansar os olhos, tá? Recomenda a gente também lubrificar bastante os olhos com colírios lubrificantes e muito importante você falar colírios recomendados pelo oftalmologista, tá?
Existem alguns colírios, como a base de corticoide, que a gente não recomenda. Se a pessoa tiver algum machucado nos olhos, pode causar coisas muito graves, ceratite, úlcera, que a gente não quer de jeito nenhum. Então, a gente recomenda lubrificar com lubrificantes orientado pelo médico oftalmologista. E também falar que o uso de telas está aumentando muito o nível de miopia, né? Então, já tem um boom de miopia, muitas pessoas com miopia, mas o uso de telas está aumentando, sim, o índice de miopia. E colírio é de uso individual, né? Não só pela questão do que tem dentro do frasco, mas também porque pode ter uma contaminação de um olho para o outro. Perfeito, exatamente. Assim, o colírio é muito individual, cada paciente tem a sua indicação, tem o seu colírio que a gente recomenda e também uma questão de uso pessoal. Embora que a gente recomenda sempre na hora de pingar o colírio, tá bem distante dos olhos, a gente recomenda baixar um pouquinho a pálpebra inferior e pingar nessa partezinha branca, mas a recomendação é que cada um tenha o seu colírio para não ter problemas, né? Perfeito. Queria que a senhora falasse um pouquinho da diferença da miopia, estigmatismo e a outra qual é? Hipermetropia. Estou enxergando bem. Perfeito. Então, o que é? A miopia, a hipermetropia e a astigmatismo. São erros que a gente fala, são erros refracionais, são erros de visão, que antigamente a gente corrigia com óculos, é uma possibilidade, mas existem outras, como a lente de contato e também a cirurgia de correção do grau, que é a cirurgia refrativa. Então, são erros. Por exemplo, a miopia. A pessoa que tem miopia, ela tem dificuldade de enxergar de longe. Longe é tudo embaçado, mas para perto ela vê com muita nitidez. Então essa é a miopia. Já a hipermetropia é o contrário da miopia. São pessoas que têm dificuldade para enxergar de perto, a visão fica embaçada e de longe enxerga bem. Já o astigmatismo é uma mistura das duas, a pessoa tem a visão embaçada, fica tudo embaçadinho, tanto para longe quanto para perto. Então esses são problemas de visão que a gente corrige da forma mais antiga com o óculos, mas a gente pode corrigir com a lente de contato e também pode corrigir com o laser que corrige o grau. E falando de cirurgia mesmo, esses 3 problemas de saúde, tem a recomendação para o uso da cirurgia com o uso do laser? Perfeito. Assim, a cirurgia refrativa é uma modernidade na oftalmologia, né? Na verdade, hoje em dia só usa óculos realmente quem quer, mas quem quer ter uma independência, ter uma liberdade de fazer suas atividades, fazer uma natação, por exemplo, livre de óculos, existe essa modalidade que é o laser que corrige esses graus, tanto de miopia, hipermetropia, astigmatismo e te deixa independente de óculos. É uma indicação que a gente fala muito paciente, pela necessidade do paciente. Tem paciente que às vezes gosta de usar óculos, não tem problema, mas tem pacientes que querem ter independência. Então, primeira indicação que a gente diz é o paciente realmente querer ter uma independência. Segunda indicação, só pode ser feita a partir dos 18 anos de idade. E a terceira indicação é o grau, tanto o grau de miopia, hipermetropia, astigmatismo, tem os limites do grau que a gente recomenda. Então, se você tem acima de 18 anos, tem qualquer um desses problemas de visão, tem vontade de ter independência de óculos, você tem uma excelente indicação para fazer o laser refrativa. Tem um limite máximo de idade? 18 é o mínimo, né? Mas e o máximo? Excelente pergunta, maravilhosa. Porque o que acontece? A partir dos 18 anos, a gente pode ter esses problemas de graus, até antes, né? A pessoa às vezes tem 5, 10 anos já tem grau. Então, 18 anos a gente tem esses problemas, mas quando a pessoa já vai chegar em torno de 50, 55, 60 anos, ela pode ter um grau, mas ela já pode ter a catarata. Então, a melhor recomendação é de 18 até mais ou menos 45, 50 anos. Porque a partir de 50 anos você provavelmente já vai ter um outro problema de visão, que é a catarata. E aí quando tiver a catarata, a gente recomenda fazer a cirurgia de catarata e já tentar corrigir o grau na hora da cirurgia de catarata. Então a cirurgia refrativa, que é a da correção de grau, a gente recomenda aí dos 18 até os 45, 50 anos, é a melhor indicação. São cirurgias diferentes, né? De catarata para correção, por exemplo, de uma miopia. Podem ser feitas no mesmo dia ou é preciso um intervalo? São cirurgias diferentes. Cirurgias refrativas, qual é a grande função? É realmente deixar o paciente independente de óculos. Agora, a cirurgia de catarata é para pessoas que têm a catarata, que é uma doença dos olhos, e aí que precisa fazer a troca da lente, né? Que é a cirurgia de catarata. São cirurgias diferentes, públicos diferentes, feitas totalmente diferentes, em momentos diferentes. Agora, existe uma situação especial, Luciana, que é importante falar. Pessoas que já operaram de catarata e que após a cirurgia de catarata, às vezes ficou algum grau, aí pode sim fazer o laser após a cirurgia de catarata para corrigir esse grau que a gente fala que é um grau residual. Então, é uma outra opção para pessoas que já fizeram a cirurgia de catarata. E pessoas que já fizeram alguma cirurgia de catarata ou alguma outra cirurgia, tem que ter um cuidado melhor com o uso das telas? Porque se já acontece um ressecamento para quem ainda não tem um problema, é
é recomendado que essas pessoas também evitem ficar focando muito em telas? Isso, evita focar, utilizar essa técnica que eu falei, dos 20, 20, 20, né? Utilizar colírios lubrificantes, hidratar bem os olhos, se alimentar de maneira assim, que tem alimentos ricos em vitamina C, que ajuda também na lubrificação dos olhos. Vitamina C e ômega 3 é ótimo para a lubrificação dos olhos. E estar sempre, frequentemente, com o seu oftalmologista para a gente acompanhar e ver se está tudo bem com os olhos. Essa serviu para alguém lá em casa, eu não vou citar nomes, mas essa pergunta foi direcionada, viu, doutora? Tem alguém fazendo alguma coisa errada lá em casa. Doutora, eu queria lhe perguntar sobre a questão da estética, né? Muita gente faz a cirurgia pensando na questão estética, não gosto de usar óculos, ou eu quero a liberdade de não usar óculos. Mas a cirurgia também, ela pode ser recomendada como a melhor alternativa para o paciente, né? Entre usar óculos e fazer a cirurgia é a melhor recomendação em alguns casos? Perfeito, excelente pergunta, maravilhosa. Existem alguns pacientes que a gente realmente indica, porque assim, eu até falo para os pacientes que existe um degrau da visão. O óculos é maravilhoso, mas se você acha que você enxerga bem de óculos, com a lente de contato, a qualidade da visão é melhor e com a cirurgia refrativa é muito parecida com a lente de contato. Só que a lente de contato o paciente tem que colocar, tem que tirar, tem que ter muito cuidado com a higiene, não pode dormir em hipótese nenhuma com a lente de contato. Então tem todos esses cuidados que a cirurgia ou laser da refrativa está hoje para poder dar uma liberdade. Então assim, existem alguns pacientes que têm um grau, nem sempre a gente tem um grau parecido de um lado para o outro. Então tem alguns pacientes que têm um grau muito alto de um lado e quase nada do outro. Então, esses pacientes têm uma excelente indicação da refrativa e da lente de contato. Então, assim, é uma questão muito pessoal a pessoa querer ter uma vida independente de óculos, mas tem indicações que são excelentes. A lente de contato e a correção do grau a laser. Perfeito, aprendemos muito até aqui, vamos só para um intervalo. Voltamos já já com o segundo bloco do Engenho Saúde. Até lá! Voltando com o Em Dia com a Saúde, hoje o assunto é saúde ocular e eu continuo conversando com a oftalmologista Raiza Ellen. Doutora, aprendemos muito no primeiro bloco, começamos a falar sobre cirurgia refrativa, mas muita gente tem medo. Dói? Essa é a primeira pergunta. Perfeito, excelente, Luciana. Eu recebo muito essa pergunta dos meus pacientes, eles têm muito realmente medo da dor. Primeiramente que não dói, tá? É uma cirurgia que a gente fala que é uma cirurgia muito limpa, é uma cirurgia muito moderna, que ela é feita com colírio anestésico. Então, eu digo para meus pacientes, não tem nada de agulha, não tem injeção, é uma cirurgia assim maravilhosa, tá? Então, é feita com colírio anestésico, tá? O paciente, ele não sente dor, ele sente assim, um incômodo, assim, eu pegando nos olhos, que a gente usa, os cotonetes, né? Os materiais, mas não sente dor. Pós-operatório é bem tranquilo, utilizando os colírios adequadamente. Então é muito tranquilo, assim, não sente dor não. Doutora, acho que depois da pergunta dor, se dói a cirurgia, a segunda pergunta é, eu acho que eu estou com um problema, mas e se eu fizer a cirurgia e perder a visão, né? Se acontecer algum erro? Então muitas pessoas têm medo de procurar a ajuda da saúde com medo de ter um problema de saúde. Queria que a senhora falasse sobre a segurança dessas cirurgias. Perfeito. Primeiramente, Luciana, que ela é completamente segura, tá? A gente eu jamais como médica e como também cristã, jamais vou indicar um procedimento que vai pôr em risco a visão do paciente. Então, por isso que é uma cirurgia que ela é muito bem, assim, individualizada, tá? Primeira coisa, a idade só pode ser feita com 18 anos. Segundo, tem os limites do grau. Por exemplo, a miopia a gente só pode corrigir com segurança, com toda a segurança do paciente, até em torno de 12, 13 graus. Chegar um paciente para mim com 16 graus, infelizmente eu não consigo corrigir com esse grau, com essa cirurgia. Existem outras técnicas. Para hipermetropia ou astigmatismo, até 6 graus. E a terceira coisa, muito importante, a gente faz uma série de exames da córnea, do fundo do olho, para a gente avaliar se esse olho ele pode suportar o laser. Então, depois da gente fazer toda essa análise com muito amor, com muito carinho de cada paciente, a gente diz, olha, você pode ser submetido ao laser com toda a segurança. Não tem nenhum risco, quando eu indico realmente a cirurgia, olha, para o paciente tal, você pode fazer, não tem o risco dele perder a visão com a cirurgia. Pelo contrário, ele vai ter uma qualidade de visão, vai enxergar tudo sem precisar de óculos, lente de contato. Então, a gente só indica realmente com toda a segurança para poder fazer realmente o bem para o paciente. Procurando ótimos profissionais e acreditando na ciência, indo com pensamento positivo também, tudo dá certo. Doutora, eu queria que você falasse sobre a questão das recomendações curto, médio prazo. Depois da cirurgia, a pessoa pode ficar exposta ao sol, ir à praia. Que tipo de recomendações? Perfeito, excelente pergunta, Luciana. Então, assim, quais são os cuidados que eu falo do pós-operatório? O primeiro cuidado é utilizar os colírios, tá? Que geralmente eu passo colírio que tem antibiótico para prevenir infecção, que o risco de infecção é bem baixo. A lubrificação e o anti-inflamatório.
pós-operatório, para dar um conforto no pós-operatório do paciente. Utilizar o óculos escuro é muito importante, não ter o contato com radiação ultravioleta, seja A, B ou C, por isso que a gente recomenda usar os óculos escuros pelo menos 30 a 45 dias no pós-operatório. É importante falar que nos primeiros dias o paciente ele pode sentir uma sensação como se fosse uma areinha incomodando, mas aí eu recomendo bastante lubrificação e até recomendo o paciente colocar na geladeira, que quando a gente pinga o colírio geladinho dá um conforto melhor, então serve até uma dica para você também. E esses são basicamente esses cuidados. E também acompanhar, tá? O acompanhamento médico é fundamental, porque eu vou estar acompanhando, geralmente eu opero no dia, eu olho o paciente no outro dia, olho o paciente com 7 dias, com 15 dias, então é todo um acompanhamento que eu vou estar acompanhando. Se acontecer alguma coisa do diferente do esperado, eu já estou lá para intervir, dar todo carinho. Então o acompanhamento médico também é fundamental, Luciana. E uma vez feita a cirurgia, o problema de saúde pode voltar? Por exemplo, uma miopia pode voltar ou é definitivo? Perfeito, só pergunta maravilhosa. Excelente, a cirurgia refrativa é uma cirurgia definitiva. Eu vou dar um exemplo para você. Se você chegou para mim lá na clínica, eu fiz todos os exames, você tem 5 graus de miopia. A gente vai fazer a programação, se a sua córnea suportar, para corrigir exatamente aqueles 5 graus de miopia. Então nunca mais você vai ter aquele grau de miopia. O que acontece, Luciana, que é importante falar a verdade, quando o paciente chega a partir dos 40 anos, vai existir um outro problema, chamado presbiopia, que é a dificuldade para enxergar de perto, que a gente tem que esticar o braço para poder enxergar. Então, se esse paciente fez a cirurgia com 18 anos, até provavelmente 40 anos, vai ficar bem coberto, a gente corrigiu o grau, então ele não vai ter aqueles 5 graus de miopia que ele teve. Agora, quando ele chegar a 40 anos, vai ter uma dificuldadezinha um pouco para perto, aí a gente pode sim passar um óculosinho básico para leitura, para ler a Bíblia e tudo, mas aquele grau de longe, de miopia que ele tinha 5 graus, ele nunca mais vai ter, porque a gente corrigiu definitivamente com a cirurgia refrativa. Doutora, nós tivemos um outro programa falando com o doutor Álvaro, muito sobre a questão do glaucoma, catarata, algumas doenças mais específicas e algumas doenças são mais conhecidas, né, como essas duas que eu acabei de citar, mas outros problemas de visão são meio que ignorados, né, aquelas mosquinhas volantes, muitas pessoas acham que é uma bobagem, mas aquele problema pode se agravar, né? Pode. Moscas volantes, é o que a gente fala na oftalmologia, é um descolamento do vítreo posterior. Dentro do nosso olho a gente tem uma gelatina chamada vítreo, que é um gel, tipo gel de cabelo. Então o mesmo gel tem mais ou menos 4 ml. Então o que acontece? Essas mosquinhas volantes são acúmulos de células que acontecem nesse gel. E acontece muito com a idade, mais comum em mulheres por questões hormonais. Então, a pessoa pode ter essas mosquinhas volantes. A gente só tem que dar sinais de alerta. Se por acaso essas mosquinhas volantes vierem junto com um flash luminoso, ou então uma mancha preta, aí sim que é um caso a se preocupar, que pode ser alguma coisa na retina. Mas isso acontece mesmo com a idade, a gente acompanha, a gente não indica fazer uma cirurgia de retina, vitrectomia, devido a essas mosquinhas, a gente acompanha o paciente. Com o decorrer do tempo, elas tendem a diminuir um pouco, sai do campo da visão e dá todo o conforto para o paciente. A gente só indica mesmo intervenção quando tem flashes de luz ou raio de luz. Perfeito. Algumas pessoas que já têm alguma doença, por exemplo, diabetes, essa doença ela pode provocar um problema na visão ou até mesmo agravar? Essas pessoas elas têm uma recomendação de ir mais frequentemente ao oftalmologista? Perfeito, sim, tá? Quem tem diabetes, não só diabetes, mas também hipertensão, doenças reumatológicas, a gente tem uma recomendação que usam algumas medicações, até mesmo antidepressivos. A gente tem que estar um pouco mais perto, porque essas doenças podem acometer sim o fundo do olho. Por exemplo, diabetes pode causar, se o diabetes não estiver bem controlado, pode machucar o fundo do olho, causar pequenas hemorragias, sangramentos. Também pode fazer com que a catarata venha mais cedo. A catarata geralmente é uma doença que acontece devido ao envelhecimento, só pessoas a partir dos 50, 60 anos. Mas eu já peguei pacientes com 30 anos que estavam com diabetes muito avançado e que já estavam com a catarata. Então a catarata pode fazer, o diabetes pode fazer com que essas doenças cheguem um pouco mais cedo. Então por isso que quem tem essas doenças como hipertensão, diabetes, doenças reumatológicas, no mínimo uma vez ao ano com o oftalmologista, mas dependendo do caso, a gente olha de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses. Fazendo uma pesquisa para estudar um pouquinho para a entrevista, vi nas suas redes sociais que doenças autoimunes também merecem atenção, né? Pessoa que tem lúpus, de repente endometriose, essas doenças são doenças inflamatórias, elas podem estar relacionadas à inflamação, por exemplo, dos olhos? Perfeito, então é muito importante. Então assim, é muito comum ter uma inflamação que a gente fala numa região do olho chamada úvea. Então pode causar uma situação na oftalmologia chamada uveíte, que é uma inflamação
inflamação de uma região do olho. Então o olho fica vermelho, sente dor nos olhos, então por isso que é muito importante sim, quem tem doenças reumatológicas, dores articulares, é bom, ainda mais se tiver com o olho vermelho, a gente tem que examinar para a gente fazer o tratamento o mais rápido possível, que geralmente é com anti-inflamatórios. Doutora, a senhora também é especialista em pterígio, eu falei certo? Pterígio, isso. O nome é estranho, mas tenho certeza que você já ouviu falar que alguém tem aquela carninha no olho, vai criando uma carninha no olho. Essa expressão é bem popular. Queria que a senhora falasse um pouquinho o que causa essa carninha no olho. Perfeito. Então, o pterígio é aquela famosa carne crescida dos olhos, né? Qual é a causa dela, Luciana? Tem uma questão genética, familiar. Se alguém na sua família tem, você tem uma tendência maior a ter. Mas ela é causado devido a um fator externo, a exposição solar. Então, quem pega muito sol, poeira, causa essa inflamação na conjuntiva, que é uma parte dos olhos, e causa uma pequena mucosa inflamatória que vai crescendo em região à córnea. E aí ela pode crescer bem pouquinho, mas ela já gera muitos sintomas até crescer completamente. O grau máximo, que a gente fala que é o grau 4, podendo até chegar à cegueira, tá, Luciana? Então, se essa carne, ela crescer muito, chegar na pupila, ela vai causar uma cegueira, uma baixa de visão. E ela dá muitos sintomas, o paciente fica com o olho muito vermelho, incômodo, arde, coça, ele sente um incômodo muito grande com a luz, um lacrimejamento, tudo por conta dessa carnezinha. Além do que, Luciana, essa carne ela pode gerar um grau muito alto de astigmatismo, que é aquele grau que eu expliquei no começo, que a pessoa pode ter devido a essa inflamação dos olhos. Então, por isso que a gente recomenda, se você tiver essa carnezinha, tem que fazer primeiro o tratamento dela, que é uma pequena raspagem, muito tranquilo, dura em 5, 10 minutinhos eu faço, sem nenhum problema, e depois que a gente retira a carne, aí sim a gente pode passar o óculos adequadamente, que não vai ter nenhum problema para o paciente. Muita atenção, né? Pequenos detalhes fazem diferença. Doutora, nós estamos num mês muito importante para a saúde ocular, nós estamos vindo de um mês de abril, né, que fala sobre a questão da cegueira, e esse mês também é um mês muito importante, né? Perfeito. Nós estamos então no mês de maio, que é o mês Maio Verde, que é o mês de combate e prevenção ao glaucoma. O glaucoma que é considerado a principal causa de cegueira e infelizmente irreversível. Por isso que é tão importante estar aqui falando, porque quanto mais cedo a gente diagnosticar o glaucoma, mais fácil vai ser o tratamento. E a pessoa tem tudo para não chegar a um caso de cegueira. Quando vocês veem esses casos, a pessoa tem glaucoma, chegou à cegueira, infelizmente foi porque não teve o diagnóstico precoce. Então, por isso que é tão importante, Luciano, uma consulta oftalmológica completa. Sempre que você for no oftalmologista, ou então no lugar que faça lá óculos e tudo, tem que, além da questão do grau, tem que ver o fundo do olho e perguntar quanto é que é o valor da minha pressão. Doutora, quanto está a minha pressão do olho? Se ela estiver acima de 21, é considerada a pressão intraocular, a pressão do olho alta. Tem muitas pessoas que nunca nem mediram a pressão do olho. Sim. Então é muito importante perguntar quanto é que está a pressão do olho e pergunte também como é que está o meu nervo óptico, porque o nervo óptico é a estrutura que tem relação com o glaucoma, então por isso que a gente tem que cuidar, fazer esse exame bem aprofundado para a gente poder descartar glaucoma e, se tiver glaucoma, tratar o mais rápido possível. Nós estamos falando de atenção com a saúde ocular. Muitas pessoas, algumas não têm acesso, outras não têm tanta preocupação e compram aqueles óculos prontos, né? A última consulta com o oftalmologista me disse que eu tenho grau tal. Então eu mantenho esse óculos, compro um que já vem pronto da internet. Isso é sério, né? É muito importante, assim, toda consulta é muito individualizada. O grau, ele às vezes pode, a partir dos 40 anos, ele pode até estabilizar, mas é importante fazer a troca frequente do grau, não só por a questão também da questão do grau, mas a questão também da qualidade, né, da lente que vai desgastando com o tempo. Então é muito importante fazer uma consulta, tire uma vez no ano para você cuidar dos seus olhos, cuidar da saúde, da visão. A gente fala assim que infelizmente a pessoa só dá valor quando perde. A gente infelizmente pega muitos pacientes que perderam a visão por diabetes ou por glaucoma porque não tiveram essa informação. Então você que está tendo acesso à informação, cuide, faça seus exames regularmente, uma vez por ano só, para cuidar da sua saúde, da visão, para você aí não ter prejuízo com a sua visão, infelizmente não chegar à cegueira. O objetivo do programa não é assustar, né? Conscientizar, até mesmo porque com informação é possível tomar decisões mais assertivas. Doutora, algum problema de saúde, se não tratado, ele dá o primeiro sintoma, você ignora, pode ter uma perda de visão um pouco mais rápida? Pode, infelizmente pode. Então, por isso que é tão importante fazer a consulta regular. Por exemplo, o glaucoma, né? Falando que a gente está no mês de maio, que é o mês de combate ao glaucoma. O glaucoma, a pessoa não sente, às vezes, nenhum sintoma, tá? A gente fala que no começo a doença ela é assintomática. Então, a pessoa pode estar com a pressão do olho alta e não sentir nada. Por isso que é importante fazer o exame completo. A pessoa que tem glaucoma, ela só vai ter os sintomas quando o glaucoma já está muito avançado. Aí ela pode sentir uma dor nos olhos muito forte, uma náusea, sensação de vômito, é porque a pressão do olho está muito alta, e até mesmo tem uma visão que a gente fala que é uma visão tubular.
O glaucoma, ele vai comprometer, por isso que a gente não vai sentindo, ele vai comprometendo o campo de visão periférico. Vai perdendo a visão periférica, a pessoa não vai nem notando. Aí com o tempo vai avançando, 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 que vai chegar só a visão tubular. Aí já é um caso já avançadíssimo de glaucoma. Então por isso que é importante a gente consultar, porque no começo ela é assintomática, você não vai sentir nada e pode estar com glaucoma, com a pressão dos olhos aumentada. Buscar, de repente, projetos sociais que acabam dando um amparo a algumas pessoas que não têm essa chance de procurar um bom profissional, né, de procurar uma assistência médica adequada. Vocês também realizam um programa assim, de assistência social? A gente faz, é uma coisa assim do nosso coração, meu, de Dr. Álvaro e de todos os médicos da Olhar Saúde. A gente tem assim um coração assim muito realmente de servir as pessoas. Então assim, Deus nos dá muito privilégio de ter várias clínicas, é uma forma de retribuir para ele, para as pessoas que às vezes não têm acesso de ter durante a semana o atendimento conosco. E aí a gente tem o Sábado da Visão, que é um projeto muito lindo do nosso coração, em que a gente realmente abre as portas das nossas clínicas, a gente treina os nossos colaboradores a fazer os exames, né, exame do fundo do olho, né, através da retinografia, exame da pressão do olho, eles fazem durante os sábados, né, abertamente, de forma gratuita, e aí se realmente tiver algum caso muito grave, a gente é encaminhado para a gente durante a semana e a gente faz o atendimento com todo amor, todo carinho. Então, se você não tem condição, entre em contato com nossas redes sociais, com o nosso @Olhar Saúde, Clínica Olhar Saúde, e também o nosso telefone, para você ter acesso ao Sábado da Visão, que tenho certeza que vai ajudar muito a sua visão. O telefone está aparecendo aqui no vídeo, entre em contato, né, para procurar ajuda e não deixar que um problema de saúde que muitas vezes pode ser simples, mas que pode ser agravado. Doutora, aprendemos muito até agora, mas infelizmente o Em Dia com a Saúde está chegando ao fim. Gostaria de perguntar se a senhora tem mais alguma recomendação para quem está em casa. Perfeito, dizer assim, na verdade, deixar abertas as nossas redes sociais, na nossa clínica, que é @Clínica Olhar Saúde. Tem a minha pessoal também, é @doutoraraiza.potentuí. Então, se você tiver qualquer problema na sua visão, qualquer dúvida, pode mandar lá. A gente tem essas redes sociais realmente para ajudar, para servir ao próximo. Então, se você tiver dúvida na sua receita, doutor, o que eu tenho? Se é miopia, se é hipermetropia, se é astigmatismo, manda lá a foto que eu vou ter o maior carinho, o maior amor em responder. Dizer que pode contar sempre comigo, com o Dr. Álvaro, que vai ser um prazer ajudá-los. No programa de hoje eu conversei com a oftalmologista Raiza Ellen sobre cirurgia refrativa e problemas na visão. Doutora, mais uma vez obrigada por essa aula. Quanto aprendizado. Obrigado, conte sempre conosco. Vai ser sempre um grande prazer estar aqui. Se vocês precisarem de qualquer coisa, vai ser um grande prazer te ajudar. Mais uma vez obrigada. O Em Dia com a Saúde de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece aqui na sua tela. E a gente volta no próximo programa com mais um tema que vai deixar você em dia com a saúde. Até lá!